Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de desenvolvimento iOS. Hoje nós estaremos aprendendo algumas coisas novas, tá bom? Então eu fiz esse aplicativo aqui pra gente, que a gente vai conseguir fazer para simular nesse aplicativo uma tela de login e uma tela de cadastro também, tá bom? Então com isso a gente vai conseguir aprender alguns conceitos novos bem legais, tá bom? Então vamos dar uma olhada no que esse aplicativo faz, tá? A gente tem uma tela de login aqui. Não tem nenhum usuário que eu criei ainda, então não tem como eu fazer o login ainda, tá bom? Mas vamos voltar aqui, tem uma tela de cadastro também. Nessa tela de cadastro tem um formulário aqui, então a gente consegue preencher o nome do usuário, o e-mail, tem um campo de senha e um campo para confirmar a senha também. Então é bem popular a gente ver nos aplicativos tela de cadastro, tela de login. Então eu vou mostrar para vocês algumas das coisas que entram nessas telas para a gente conseguir fazer alguma coisa parecida caso a gente precise, tá bom? Bom, vamos lá. Quando a gente clica aqui em selecione uma imagem, nota o que acontece. Aparece pra gente, vamos ver se aparece. Apareceu agora, que tá meio lento meu simulador aqui. Aparece pra gente a galeria do iPhone, tá? No simulador a gente tem essas imagens aqui de padrão na galeria, tá bom? Então, se você tivesse no seu iPhone, no seu celular mesmo, ia aparecer as suas imagens da sua galeria, suas fotos e tudo mais, tá? Então aqui eu consigo selecionar uma foto, por exemplo. Vamos ver. E essa foto vai ser apresentada aqui para mim. Não repare muito no layout, tá bem feio, mas o importante aqui é o conceito, tá bom? Então a gente consegue selecionar uma foto da galeria, tá bom? Então isso é uma coisa bem legal para a gente colocar no usuário que a gente vai fazendo um cadastro, tá bom? O que mais que a gente pode colocar? A gente pode colocar nome, e-mail, senha, tudo mais. Tem outras coisas que a gente está fazendo nesse cadastro que é bem legal também. Então, quando a gente clica no botão de cadastrar e não preencheu nada, aparece uma mensagem para a gente falando que o campo de nome precisa ser informado. Tá vendo? Isso é porque eu não preenchi o nome. Então, vamos preencher o nome, por exemplo. Vou botar Bruno. Agora, se eu apertar cadastrar, ele fala o campo de e-mail precisa ser informado. Tá bom? Então, a gente tem que informar todos os itens no cadastro, certo? Notem que não está aparecendo o teclado aqui, o teclado para aparecer no simulador é assim, ó, vocês têm que ir aqui em I/O aqui em cima, nas opções do simulador, vão em Keyboard e coloca Toggle Software Keyboard, daí aparece o teclado pra gente, tá bom? Então eu vou colocar aqui um e-mail aleatório aqui, bruno@gmail.com, tá? Aqui na senha eu vou colocar 123, 123, tá? E aqui na confirme a senha eu vou botar um valor aleatório, eu vou botar um valor diferente, tá? Então se eu botar cadastrar, ele fala campo de senha e confirmação não estão iguais, tá bom? Então tem essa validação também, tá? Então eu vou apagar aqui, 123, 123. E nota também que os campos de senha ele ficam esses 3 pontinhos para segurança, tá bom? Então eu vou clicar aqui no botão de cadastrar e agora diz que o meu usuário foi cadastrado, tá bom? Então agora se eu for tentar fazer um login agora, bom, se eu clicar aqui agora, ele vai falar e-mail sem inválidos. Eu tenho que preencher um desses e-mails aqui, ou esses campos aqui, né? Então vamos lá. bruno@gmail.com, que foi o cadastro que eu criei. E aqui no campo de senha, eu vou colocar uma senha errada e ele vai falar e-mail sem inválidos. Então vamos colocar a senha certa aqui, né? 123, 123. Bom, fazendo isso, deu certo. Eu fiz o login e eu vou conseguir entrar na minha tela. Bom, seguir o aplicativo do jeito que for para ele ser, tá bom? Então, hoje nós vamos aprender, nós vamos na verdade dividir a construção desse aplicativo em algumas aulas, porque tem bastante conceito novo aqui, tá bom? Então tem alguns que a gente já conhece, então esse conceito de navegação, a gente consegue ir de uma tela para outra, certo? Mas aqui tem alguns conceitos novos, então tem esse elemento novo visual aqui de texto, de campo de texto que o usuário digita, tem a seleção de uma imagem, tem esses tratamentos que a gente está fazendo, então a gente vê se o valor existe ou não, por causa que nenhum desses campos aqui que a gente quer que ele seja opcional, né? Então a gente quer que a pessoa preencha o nome, o e-mail, a gente valida a senha também, e tem aquele comportamento novo de apresentar esse pop-up aqui, né? Então tem bastante coisa nova e a gente vai dividir esses em algumas aulas, tá bom? Bom, nessa primeira aula vamos se preocupar em montar essa estrutura desse aplicativo aqui, tá bom? Então eu vou tirar esse simulador aqui do campo e vou criar um aplicativo novo aqui pra gente, tá bom? Então eu tô aqui com uma outra tela, então eu vou arrastar aqui o projeto novo para cá, tá? Então vamos criar um novo aqui, vou chamar de app de login,
tá bom? Vamos clicar em Next. Eu vou salvar aqui no desktop mesmo, tá bom? Bom, beleza, a gente começa aqui no nosso storyboard. Vamos começar com aquela tela inicial que a gente tinha, né? Então a gente tem uma tela inicial que era toda cinza, né? Então já vamos até mudar essa cor aqui para um cinza. O layout não vai ficar muito bonito nesse aplicativo, mas nem se preocupe muito com isso, tá bom? E daí tinha dois botões, né? Um botão de login e um botão de cadastro, né? Então vamos fazer aqui o botão de login. Eu vou expandir ele um pouquinho para ele ficar um pouquinho maior. Não tanto. Um pouquinho mais para cá. Botar mais para baixo. Tá, eu vou trocar a cor de fundo dele para um vermelho. Isso vai ficar bem feio esse aplicativo. Nada bonito. Mas não se preocupe, tá? A ideia é a gente aprender o conceito. Vamos lá, vou mudar o texto aqui. A cor do texto e vou aumentar essa fonte também. Para ficar um pouquinho maior e a gente conseguir ver melhor. Assim tá bom. E vou botar um semi-bold. Opa, umas travadinhas. Vamos lá, semi-bold tá bom. E esse aqui vai ser, esse aqui é o botão de login, já tá certo. Então vamos fazer mais um botão agora, que vai ser o nosso botão de cadastro. Com esse botão a gente vai para a tela de cadastro, né? Então beleza, vamos escrever cadastro aqui, né? Então, ok. Agora, quando esses botões forem clicados, a gente vai para uma outra tela, né? Então, se a gente vai ter essa navegação, a gente vai precisar da Navigation Controller, certo? Para a gente ir de uma tela para outra, né? Então, vamos lá. Vamos clicar aqui na View Controller, vamos em Editor aqui em cima, selecionar Embed In e vamos selecionar Navigation Controller. Então, já notem que aparece aqui a nossa Navigation Controller, né? Então, perfeito. Eu vou só dar uma mexidinha aqui na navbar para ela ficar menos pior. Então, vou mudar aqui o botão de voltar a cor para branco, vamos mudar a cor do texto para branco também, e vou mudar a cor de fundo para um cinza, parecido com esse cinza aqui. Então, vai ficar meio similar, tá bom? Então, se a gente rodar o projeto agora, a gente já vai ter essa nossa tela inicial aqui, tá bom? Parecida com aquela tela inicial do login que a gente mostrou do projeto de exemplo, tá? Bom, enquanto vai rodando aqui, já vamos ir criando... Opa, acho que já vai rodar aqui já. Tá. Apareceu o simulador aqui. Deixa eu botar na outra tela. Bom, então já temos aqui nossa tela inicial. A cor não está exatamente igual, mas não estressa, porque não é o problema, não é a intenção dessa aula, tá? Então vamos lá, vamos criar as próximas telas. Então vamos fazer aqui a tela de login. Vamos fazer a tela de login. Então, Cocoa Touch Class, vamos selecionar View Controller, marcar que a gente quer uma SHIB e vamos escrever Login View Controller. Essa vai ser a nossa tela de login, certo? Então, vamos clicar em Create, daí nós já vamos ter a nossa Login View Controller e vamos fazer um layout básico aqui para ela, né? Então, vamos lá, a gente tinha que ir lá no nosso aplicativo de exemplo que a gente tinha criado, uma label aqui, tem esse campo novo que a gente vai ver agora, outra label, esse campo novo e um botão, tá? Então vamos começar a fazer isso. Aquele campo novo, ele se chama text field. Então vamos mostrar ele. Se a gente selecionar como Shift L, a gente pode ver que tem um text field aqui, tá? Esse aqui é o nosso elemento que a gente vai precisar, tá bom? Vamos aumentar ele um pouquinho, expandir ele um pouquinho, tá? Vamos já mudar essa cor de fundo aqui da nossa tela para aquele mesmo cinza, certo? E daí a gente tinha uma label aqui em cima, né? Então já vamos pegar essa label aqui e vamos botar aqui em cima do text field, tá bom? Então vamos lá. Aqui com a label, ela estava branca, né? Se eu não me engano. Estava branca, vamos trocar para cor branca. E aqui estava escrito e-mail, porque a gente já quer orientar a pessoa que esse campo de baixo é referente ao e-mail, certo? Então, por isso que tem essa label aqui em cima, tá bom? Bom, mais embaixo a gente tinha mais dois campos, né? Que era o campo de senha. Então, vamos botar aqui um pouquinho mais para baixo já esses dois campos. E eles vão ter a mesma estrutura, né? Então, a gente tem o text field e a gente tem um label para informar que esse text field... sobre o que é esse text field, né? Eu vou deixar um pouquinho mais perto
Pronto, assim tá melhor. Vamos colocar aqui senha, certo? E a gente tinha um botão de login também, né? Então vamos botar aqui um botão. Então, esse botão, na verdade, eu vou copiar aquele layout, eu vou apagar esse aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse layout que a gente tinha criado aqui. Então eu vou copiar, Command C. Aqui na nossa tela de login, eu vou clicar aqui na nossa view mesmo e vou clicar em copiar. Agora nós já vamos ter o nosso botão aqui, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui para ver se não criou nada aqui de referência. Não, tá tudo certo. Então, beleza. Agora a gente já tem os nossos elementos da nossa tela de login, certo? A nossa login view controller. O que a gente pode fazer agora é, da nossa tela inicial, quando o usuário clicar no botão de login, a gente vai para a tela de login, né? Então vamos apresentar essa tela de login quando o botão for acionado, né? Vamos lá. Go to login. Isso aqui tá bom. Então aqui a gente vai criar uma view controller, login view controller, do tipo, a gente vai usar a login view controller, um inicializador vazio, porque a gente não precisa passar nada para essa tela, e a gente vai pegar na nossa navigation controller e vai empurrar a nossa login view controller para ela entrar na frente dessa, né? Então se a gente rodar o projeto agora, a gente vai conseguir ver bem isso, certo? A gente vai ver a nossa tela inicial. Vamos ver agora que ele vai entrar aqui. Deixa eu ver a nossa tela inicial. Quando a gente clicar no botão de login, a gente vai para a nossa tela de detalhe, de login, aliás, certo? Então, a primeira coisa que a gente pode ver é que não está branco como estava ali no storyboard, não. Então, se não tiver branco para vocês, a gente pode vir aqui no nosso text field e selecionar a background color dela, que nem todas as views que a gente tinha visto tem essa opção. Nota que eu já estou selecionando as duas mesmo, né? Então a gente vem aqui para baixo, nessa seção de view, a gente consegue selecionar essa background aqui, que é a cor dela, tá bom? Então a gente pode trocar ela para branco, se a gente rodar o projeto de novo, dessa vez vai estar correto, vai estar com o fundo branco dela, então a gente não vai precisar se preocupar mais com isso, tá? Perfeito. Agora vamos dar uma olhada aqui nesse text field, já que é um campo novo, né? Se a gente entrar aqui no nosso aplicativo e a gente clicar nele, ele está aparecendo o teclado aqui, mas tenham certeza que isso está acontecendo para vocês. Esse é só um problema do simulador mesmo, tá? Vocês têm que deixar marcado esse cara aqui, ó. Keyboard, Toggle Software Keyboard, tá? Se não tiver aparecendo, vocês podem apertar Command K também, que faz aparecer o teclado, tá bom? Então, é automático. Então, vocês clicam no text field e o teclado já aparece pra gente. A gente não precisa fazer nada, tá? A gente pode digitar tanto aqui nesse teclado aqui do simulador, quanto no nosso teclado mesmo do computador, que ele vai preencher pra gente, né? Óbvio que quando você tiver num iPhone de verdade, você não vai ter o teclado, né? Do computador, então você só vai usar aqui manual mesmo, tá bom? Então, beleza, vamos ver o que mais que a gente pode ver aqui, né? Aqui se a gente clicar no text field, a gente consegue ver todas as propriedades que ele tem, né? Então, inclusive a gente até alterou aqui a background color dela, né? Mas tem outras propriedades também, tá? Então, por exemplo, quando o usuário estiver digitando, conforme ele vai estar digitando, tem uma property, tem uma variável do text field que se chama text, tá? Então, essa variável vai ser essa aqui, ó. Então, quando o usuário tiver com esse texto aqui digitado, vai ficar nesse cara aqui, tá bom? O que mais que tem? Bom, a gente tem aqui cor da fonte, cor do texto, a gente pode trocar a fonte, a gente pode trocar o alinhamento, bem parecido com a label, tá bom? A gente também tem essa propriedade aqui chamada placeholder. Placeholder é uma coisa bem legal, porque é um texto que aparece no text field para ajudar a orientar a pessoa sobre o que é esse conteúdo. Então, é mais uma forma de auxiliar a pessoa. Então, a gente pode digitar um texto de exemplo e esse texto some no momento que a gente digitar alguma coisa com o teclado. Tá? Então, vamos mostrar um exemplo. Então, esse aqui é o text field de e-mail. Então, eu vou digitar um placeholder falando digite seu e-mail. Tá? Nota que ele fica cinzinha, não fica tão forte. Agora, se eu colocar um texto aqui, ele fica bem mais forte, porque aquele outro texto aqui é o placeholder. Então, no momento que eu digitar alguma coisa, esse texto aqui de exemplo, de auxílio, ele some, tá? Por causa que é simplesmente só para auxiliar o usuário mesmo, não tem nenhum valor, tá bom?
Então, aparece aqui, digite seu e-mail, mas no momento que a gente digita alguma coisa, já some tudo, né? No momento que a gente apaga isso, ele aparece de volta para auxiliar o usuário, tá bom? Isso é bem legal. Vamos ver o que mais que tem aqui. Bom, a gente tem algumas coisas de estilo, aqui tem a borda, a gente poderia deixar a borda quadrada e tudo mais. Eu vou deixar assim mesmo, porque a gente não precisa se preocupar muito com isso, tá bom? Então vamos lá, tem outras coisas aqui legais também. Então a gente poderia falar que tudo vai ser maiúsculo. Então a gente pode botar todos os caracteres maiúsculos. Então conforme o usuário vai digitando vai ficar tudo maiúsculo. A gente poderia fazer isso se a gente quisesse. Ou então a gente poderia colocar só como palavras. Então cada palavra nova que a pessoa colocar vai ficar a primeira letra como maiúsculo. Bom, tem várias opções aqui. Uma opção legal também é essa aqui, ó, Keyboard Type. Então a gente poderia dizer que o nosso teclado vai ser só de números, vai ser só numérico. Então quando a gente rodar esse projeto agora e o usuário tocar nesse text field aqui do e-mail, vamos ver, o teclado que aparece é só numérico, entendeu? Então é uma opção. Se você tiver, por exemplo, com um text field que peça para o usuário colocar o telefone, essa aqui é uma boa opção, porque daí você está restringindo já o usuário a colocar somente números. Ele não vai conseguir colocar textos, né? Então isso é uma outra coisa legal. Tem outras opções aqui também, como tem uma aqui que é números e pontuações também, então você pode botar, tá bom? Então tem várias opções que você pode botar aqui, tá bom? Bom, isso aqui é um resumo de text field, tem muito mais coisa por baixo, mas isso aqui já ajuda, tá bom? Aqui no campo de senha, a gente pode colocar aqui, ó, Secure Text Entry, tá bom? Com essa opção marcada, tudo que o usuário digitar vai ficar com aquelas bolinhas de senha. Então você não vai conseguir saber o que está escrito lá, entendeu? Então é uma medida boa para a gente ter segurança no nosso aplicativo também, tá vendo? Isso é bem legal. Bom, vamos deixar isso marcado, né? Porque a gente quer isso e vamos colocar um placeholder também aqui para esse text field. Vamos falar, digite sua senha. Daí isso já vai ajudar o nosso usuário. Opa, não foi. Ah, eu coloquei no texto. Vamos trocar aqui. Beleza, digite sua senha. Agora a gente vai ajudar o usuário a identificar sobre o que é esse campo e facilitar, né, a vida dele. Mas beleza, a gente já tem a nossa tela de login pronta. Agora vamos fazer a nossa tela de cadastro. Por enquanto não vamos fazer nenhuma ação aqui. Vamos só montar as nossas telas, tá bom? Então vamos lá. New File, Cocoa Touch Class, View Controller, vamos marcar Shib e vamos chamar essa classe de Sign Up View Controller. Create. Beleza, vamos apagar esses comentários aqui. Agora vamos clicar aqui na nossa Shib para a gente conseguir ver a nossa tela. Agora vamos começar a montar ela, né? Então a gente já sabe que ela vai ter essa cor de fundo cinza. Já vamos começar trocando ela. Era essa Dark Gray? Não, era Light Gray. Vamos ver o que mais. Vamos voltar no nosso app de exemplo. Então a gente tem aqui um botão de imagem, né? A gente sabe que tem uma imagem view aqui porque a gente já clicou aqui. Depois que ela é selecionada, né? A gente viu que ela aparece aqui, né? Então a gente vai ter que ter uma imagem view aqui. A gente vai ter que ter um botão aqui. A gente vai ter que ter label, text field, vários campos desse, né? E um botão de cadastrar lá embaixo. Então já vamos montar isso, tá bom? Vamos Command Shift L e vamos começar com a imagem. Vamos começar lá de cima mesmo. Tá? Então a gente vai ter uma imagem aqui. Então, vamos deixar ela assim mais ou menos. Acho que a gente pode tentar deixar um layout um pouquinho mais bonitinho, botar um círculo aqui, acho que vai ficar melhor. Mas por enquanto vamos deixar assim. Vamos botar o nosso botão. Tá? Aliás, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com a outra. Vamos manter o layout. Vamos copiar aquele botão lá e colar aqui. A gente só diminui o tamanho dele. Sign up with controller, isso. Vamos só diminuir o tamanho dele, porque aqui ele está muito grande. Vamos trocar o texto dele também. Como é que é o texto? Selecione uma imagem. Vamos lá. Perfeito, coube certinho. Agora a gente tem nome, text field, nome, text field, nome, text field. Então vamos fazer isso. Label. Aliás, a gente poderia fazer a mesma coisa que a gente fez aqui lá também, né? Então a gente pode voltar na nossa login view controller e vamos copiar isso aqui para a gente agilizar um pouco.
Então vamos selecionar esses 4 aqui. Vamos fechar esse login view controller e vamos colar esses 4 aqui já, né? Agora vamos colocar só um pouquinho mais para cima. Assim tá melhor. Boa. Então a gente já tem o nome. Opa, aliás não. Esse aqui é para ser nome, e-mail, então falta mais um aqui em cima, né? Então vamos deixar esse aqui mais para baixo. Vamos copiar esse cara aqui, vamos botar aqui em cima. Beleza, e agora tem o confirme senha, né? Então já vamos colar aqui esse confirme senha aqui embaixo. Então esses são os campos que a gente vai ter, né? Então já vamos trocar isso aqui para nome. E digite seu nome. Vamos mudar aqui, e-mail já está certo. Agora senha está certo também. E agora a gente só precisa do confirme sua senha. Então vamos trocar isso aqui para confirme sua senha. E aqui está digite sua senha novamente. Então vamos fazer isso. Digite sua senha novamente. Beleza. E aqui já está selecionado para ser o campo de senha. Agora a gente só precisa do nosso botão de cadastrar, né? Então vamos lá. UI button. Aliás, eu tô toda hora fazendo isso. Vamos copiar esse botão aqui para a gente ter o mesmo layout. A gente não precisa fazer um novo, tá? Então vamos colocar até aqui e vamos chamar esse botão de cadastrar. Perfeito, então já é mais ou menos isso aqui o layout que a gente tinha. Vamos criar uma ação lá na nossa tela inicial para apresentar esse botão de... para apresentar essa tela de cadastro, né? Então vamos criar uma função aqui para esse botão de cadastro. Então vamos chamar de go to sign up. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a outra, que o login, né? Então a gente vai criar uma sign up view controller, vamos chamar de sign up view controller, sem passar nada mesmo. Navigation controller, push, e a gente vai passar a nossa sign up view controller e dizendo true, porque a gente quer que ela seja animada. Vamos rodar o projeto e vamos ver como é que vai ficar isso, para ver se o nosso layout está de acordo. Bom, beleza, a gente já tem feito o nosso login. Vamos dar uma olhada no nosso cadastro. Beleza, tá mais ou menos de acordo, né? Então a gente consegue clicar aqui nos nossos text fields, né? Aliás, esse campo aqui não vai ser numérico, né? Então vamos voltar esse campo aqui para texto. Eu acho que eu esqueci de fazer essa mudança aqui no e-mail também, né? Então já vamos consertar isso aqui. Então é o campo de nome, ele não vai ser numérico não. Vamos trocar ele para ser, cadê? Keyboard type, vamos deixar o default mesmo. Tá? A mesma coisa a gente vai fazer lá na nossa tela de login, deixar o default mesmo pro campo de e-mail. Então vamos trocar isso aqui. Vamos rodar para ver se está tudo certo. Beleza, vamos ver. Perfeito. Vamos ver aqui no cadastro. Digite seu nome, perfeito. Tá bom. Beleza, pessoal. Agora com tudo isso criado, vamos falar sobre uma coisa chata do teclado no iOS, tá bom? Notem que aqui no nosso simulador, quando a gente clica em um campo de texto, o teclado aparece, né? A gente não precisa fazer nada para isso, né? Mas não tem jeito nenhum de esconder esse teclado, sabe? A não ser que a gente volte para a tela anterior, né? Daí ele some, né? Mas, por exemplo, se a gente está com o teclado aberto aqui, a gente não está tendo como esconder, nem clicando em retorno, nem clicando fora, nem nada, né? Então como é que a gente vai acessar o nosso campo, como é que a gente vai acessar o nosso botão ali de cadastrar, né? Sendo que esse teclado está aqui. Bom, acabei de ver também que a gente tem que arrumar esse cara aqui, né? Vamos arrumar, mas vamos voltar aqui no raciocínio. Como é que a gente vai esconder, como é que a gente vai acessar esse botão de cadastrar, sendo que esse teclado está aparecendo aqui, né? Bom, no aplicativo perfeito para mim, eu acho que só clicando fora aqui do teclado, o teclado já sumiria, né? E outra coisa também que eu acho que seria legal é que quando eu clicasse aqui no text field, o campo ficasse mais perto, ficasse em cima, assim. Por exemplo, aqui eu estou clicando no confirme sua senha e está aparecendo aqui na metade do campo, né? Porque o teclado está aparecendo aqui, né?
Todos esses comportamentos eles não acontecem de forma automática, infelizmente, sabe? Mas ainda assim é muito trabalho para a gente fazer tudo manual, sabe? É, então imagina, putz, a gente vai ter que clicar aqui, a gente vai ter que ver qual a posição que tá na tela esse negócio e subir para ficar acima do teclado. Isso aqui é bastante trabalho para se fazer manual e também é um pouco desnecessário, tá bom? Bom, para isso, para fazer todo esse trabalho aqui, a gente poderia usar uma biblioteca externa que faz esse trabalho para a gente. Uma biblioteca externa seria mais ou menos um código que alguém criou e disponibilizou para todo mundo usar, entendeu? Então, é uma coisa bem legal da comunidade de desenvolvimento. Tem bastante gente que faz algum código útil e disponibilizar para todo mundo usar, tá bom? Mas enfim, nessa aula a gente não vai aprender ainda como deixar o app perfeito lidando com o teclado, tá? Porque a gente não vai conseguir aprender ainda hoje como usar uma biblioteca externa, a gente vai deixar isso um pouco mais pra frente, tá bom? E vai ser bem legal quando a gente tiver isso, porque o teclado vai funcionar perfeitamente, do jeito que eu tô falando, assim, a gente vai clicar e o teclado vai subir, vai ficar no lugar certo e tudo mais, a gente pode clicar fora, ele some e tudo mais, e a gente não vai precisar fazer nada. Então, com a gente colocando essa biblioteca externa, tudo vai ser feito automaticamente pra gente, tá? Mas beleza, voltando pro app, eu vou ensinar para vocês pelo menos como que a gente pode esconder o teclado quando a gente clicar nesse botão de return aqui. Porque pelo menos aí já ajuda pra gente para tirar o teclado da frente e a gente poder conseguir clicar no botão de cadastrar, né? Então vamos lá. Para ajudar com isso, aliás, antes de fazer isso, deixa eu só trocar aqui no sign up o campo de e-mail que está como um número, né? Vamos fazer isso. Mas beleza. Para fazer isso, o text field ele tem uma variável chamada delegate, tá? A ideia é a mesma, aliás, é a mesma da table view que tem o delegate também, tá? Então, a gente pode, opcionalmente, se a gente quiser, passar alguém que vai escutar essas atualizações, tá? Então, o text field ele vai informar sobre as atualizações que acontecem no text field no momento que elas vão acontecendo. E se a gente quiser, a gente pode escutar, entendeu? Então vamos fazer isso, tá? Mas antes disso, vamos criar os outlets. Vamos criar os outlets dos nossos text fields e dos nossos elementos aqui. E daí a gente consegue trabalhar com essa ideia do delegate, escutar as informações, tá bom? Então vamos fazer isso. Eu dividi a nossa tela em dois. E agora eu vou começar a criar os nossos outlets, tá? Então eu vou criar um outlet para image view. Image view. Vamos criar aqui um para o nosso text field, então eu vou chamar de name text field. Vamos criar um para o e-mail, então vou chamar de e-mail text field. Um para senha, password text field. E um para confirmação de senha, então eu vou chamar de password conf text field. Beleza, agora vamos criar já que estamos aqui, vamos criar uma função já, por enquanto não vai fazer nada, mas já vai criar uma função para o cadastrar, né? Então vamos chamar de signup e vamos criar também uma função para seleção de imagem, tá? Vamos criar uma função para esse botão aqui, de selecionar imagem. Select image. Beleza, agora vamos fazer essas configurações que a gente estava falando, né? Então, se a gente for no text field, vamos pegar o de nome, por exemplo, name text field. Ele tem um delegate também, é a mesma, que nem eu estava falando para vocês, é a mesma história da table view, tá? É bem parecido, só que ele é de outro tipo, entendeu? Faz sentido, porque a table view ela trabalha com um tipo específico e a text field ele tem outras atualizações, até atualizações diferentes, né? Ele não tem uma lista de itens e vai avisar sobre um item que foi selecionado. É diferente, né? São atualizações diferentes, tá? Então por isso que tem esse cara diferente, o iTextField Delegate, um outro cara, tá bom? Então vamos fazer isso. Vamos dizer que a nossa view controller, ela quer escutar essas atualizações, tá bom? Então vamos lá. Delegate vai ser self, né? Mas a nossa view controller a gente sabe que ela ainda não é desse tipo, né? Então por isso a gente vai receber esse comentário aqui, né? Dizendo que a gente não pode passar um cara do tipo sign up view controller para sendo que o delegate tá querendo um UI text field delegate, né? Então a gente pode dizer que a nossa sign up view controller conforma com esse protocolo aqui text field delegate. Então a gente vai conseguir passar esse valor por causa que a sign up view controller vai ser
um text field delegate, tá? Então a gente pode simplesmente clicar ali no fixo, ou então eu posso digitar eu mesmo aqui, né? Então vamos lá. Agora sim, agora a gente vai poder passar esse valor, né? Mas beleza, que tipo de atualizações o text field delegate tem? Bom, ele tem vários, né? E todos eles são opcionais pra gente. A gente pode escutar ou não. Tanto que não tá reclamando mais da gente aqui, né? Então vamos ver. Se a gente escrever text field aqui, a gente vai conseguir ver algumas das atualizações que ele tem, tá? Então tem esse aqui, ó, did end editing, ou seja, quando o usuário termina de editar o que ele estava fazendo no text field, a gente vai receber essa atualização. Começou a editar, então quando o usuário primeiro clicou no text field, aqui ele vai ser chamado, então começou a editar o text field, então se a gente quiser escutar essa atualização a gente pode, eu não sei por que a gente faria, mas em algum cenário pode ser que a gente faça isso. Trocou a seleção, should clear, esse aqui é perguntando pra gente se esse botão de apagar, se a gente vai autorizar o uso desse botão de apagar. Então, se a gente quiser, a gente pode falar, não, você não pode apagar nada no seu teclado e você vai continuar assim mesmo, entendeu? Então, vamos ver o que mais tem aqui. Text field, should clear, esse é o que a gente estava vendo. Tem esse aqui, ó, should return. Should return é exatamente o que a gente vai precisar, tá bom? O should return é basicamente o teclado. O text field ele vai perguntar pra gente, quando o usuário clicar no botão return, ele vai perguntar pra gente, ó, é pra deixar o cara clicar no botão return? Bom, pra gente é indiferente, o cara se ele quiser clicar, ele clica, não vai afetar o nosso fluxo aqui, né? Então a gente pode dizer que sim, tá bom? Mas por que esse cara é importante pra gente? Bom, quando o cara clicar em return, ele vai perguntar isso pra gente. Para nós é indiferente, mas a gente vai saber quando o cara clicou no return, porque essa função vai ser chamada, né? Então aqui a gente pode fazer uma magia aqui para esconder o teclado, tá bom? É o que a gente vai fazer, tá? Mas primeiro a gente tem que falar pro text field, ele está perguntando para a gente, ó, text field should return. Daí a gente vai falar que sim, tá? Então para isso a gente tem que retornar um valor para ele, tá? Ele está pedindo aqui um valor de retorno, tá bom? Então uma função ela pode ter um valor de retorno, ele pode perguntar uma coisa para nós e a gente responder para ela. Então era que nem lá na TableView que tinha aquela função TableView pedindo uma célula para a gente, né? Então a gente retornava uma célula para cada linha, né? Então aqui ele está pedindo um retorno do tipo bool, que é um booleano, tá? Um booleano é true ou falso, ou seja, verdadeiro ou falso, tá? Então ele está perguntando para a gente, deve retornar? Bom, a gente fala deve, então a gente fala que sim, tá? Então a gente vai ter que falar que true, return true, entendeu? Então a gente vai retornar, beleza, pode retornar. Pode clicar no botão de return à vontade, né? Só que a gente também vai escutar essa atualização. Então, quando o cara clicar no botão de return, a gente vai saber que ele clicou no botão de return porque vai cair nessa função, né? Então, aqui a gente pode fazer o que a gente quiser para esconder o teclado, tá bom? Como é que a gente esconde o teclado? Bom, fácil. A gente pega o nosso text field, que é o do nome, que é esse que a gente está tratando, coloca ponto e escreve resign first responder. Essa função aqui vai esconder o teclado para a gente. Tá bom? Então vamos tentar ver se isso funciona direitinho. Bom, vamos clicar aqui em cadastro, clicar no nosso text field do nome, tá bom? Lembrando que se não estiver aparecendo o teclado para vocês, vocês podem vir aqui em I/O, Keyboard e clicar nesse botão aqui, ó, nessa opção Toggle Software Keyboard, tá bom? Bom, beleza, eu posso digitar aqui o que eu quiser. Se eu clicar fora nada acontece, mas se eu clicar em retorno, aí o nosso teclado some magicamente. Então, aqui já ajuda a gente a conseguir acessar esse botão de cadastrar de volta, tá bom? Então, isso aqui já é um ponto para a gente resolver nosso problema, tá bom? Então, notem que está funcionando para o text field de nome, né? Mas não está funcionando para os outros, né? Então, se a gente for aqui no e-mail e clicar em retorno, nada acontece, né? Então, vamos arrumar isso aqui, tá bom? Então, para isso acontecer, bom, a gente vai ter que escutar atualizações de todos os text fields, tá bom? Então, como é que a gente faz isso? Bom, cada text field a gente vai pegar ele, então vamos pegar o de e-mail, por exemplo, delegate e falar que eu vou escutar as atualizações. Bom, então é isso aí, galera. A gente pode pegar, nós como view controller, nós como sign up controller, a gente pode escutar atualizações de todos os teclados que estão lá no nosso campo, entendeu? Então não tem problema a gente usar várias vezes selfie aqui, tá bom? Porque a gente vai estar escutando as atualizações dos dois text fields, né? Beleza, mas daí como é que a gente sabe que o retorno foi chamado? Bom, o retorno foi clicado e ele vai cair nessa função, né?
Mas como é que a gente sabe de qual text field está sendo chamado? É do name ou é do e-mail? Bom, uma coisa que a gente podia fazer seria diferente. Então a gente podia chamar o e-mail textfield.resign_first_responder, tá? Essa função resign_first_responder, ele vai ver se o teclado está aberto para esse text field e se tiver vai esconder, tá? Então, caindo nessa função, eu podia simplesmente chamar isso aqui para todos os text fields aqui e ia dar certo, né? Mas a gente pode notar também que essa função aqui está passando como parâmetro para a gente um text field, tá vendo? Então, text field should return, e ele está passando qual text field que está sendo chamado, tá bom? Então aqui, para a gente vai conseguir saber qual text field está sendo chamado, tá bom? Então a gente poderia comparar para ver se esse text field aqui é igual a esse, ou esse text field é igual a esse, e daí chamar ele, mas aí vai ser um pouco de trabalho. A gente pode simplesmente pegar esse text field mesmo e chamar resign first responder direto nele. Daí aí, qualquer text field que estiver sendo chamado aqui, a gente vai esconder o teclado, tá bom? Então se a gente rodar isso agora, cadastro, se a gente for em nome e clicar em retorno, esconde. Se a gente for em e-mail e clicar em retorno, esconde também. Beleza. Então só para revisar, o e-mail agora a gente está dizendo que a gente vai escutar as atualizações dele, self, que vai chamar essa função. Que vai chamar, e daí a gente vai pegar o text field que está sendo passado como parâmetro aqui, né? Então, quando o text field de e-mail notar que esse botão de retorno está sendo chamado, ele vai chamar essa função aqui da nossa view controller e vai passar ele mesmo como parâmetro. Então, a gente pode simplesmente pegar ele mesmo de parâmetro e chamar o resign first responder. Quando o text field de nome for chamado, a mesma coisa, ele vai chamar essa função da nossa view controller e vai passar ele mesmo como parâmetro. Então a gente pode chamar o resign first responder direto nele. Daí vai esconder o teclado. Beleza. Vamos fazer a mesma coisa para os outros dois text fields, né? Então vamos lá. Password textfield.delegate equal self. Pronto, agora a gente está escutando atualizações do text field de senha. Agora vamos fazer a mesma coisa para o text field de confirmação de senha. Né? Vamos dizer que nós vamos estar escutando as atualizações. Beleza, agora quando isso acontecer por esses dois, vai chamar essa função, passar ele mesmo como parâmetro e a gente esconde o teclado. Perfeito. Só mais uma coisa, já está crescendo o nosso build de load aqui, né? Então vamos fazer uma função setup text fields. E daí a gente vai recortar tudo isso aqui e vamos colar aqui, tá bom? Vamos apagar essa linha extra. Aliás, não, né? Vamos ter que chamar os text fields aqui, né? Então vamos rodar o projeto aqui. E agora todos os text fields agora a gente está escutando a atualização deles. E a gente vai esconder o teclado quando o botão de return for clicado. Maravilha. Agora todos funcionam. Beleza. Depois a gente pode fazer a mesma coisa para os botões de login, né? Para nossa tela de login também, né? Porque por enquanto a gente não está conseguindo esconder nada aqui, né? A gente clica aqui e nada acontece, né? Então a gente pode esconder depois deles também, tá bom? Mas beleza, uma coisa legal isso aqui é uma coisa nova, a gente não tinha falado, né? Que quando chama essa função aqui, passa ele como parâmetro, tá? Se a gente voltasse lá naquelas funções da TableView, então vou botar aqui, por exemplo, TableView, só de exemplo, não se preocupe. TableView Delegate, eu vou colocar aqui uma função da TableView, select row at. A TableView faz a mesma coisa, olha só. Ela chama essa função para avisar que uma linha foi selecionada, né? Passa para a gente qual a linha dentro dessa propriedade indexPath, aqui dentro desse parâmetro, aliás, e também passa ela mesma como parâmetro, entendeu? Então, se eventualmente na nossa tela a gente tem mais de uma TableView, a gente conseguiria diferenciar qual TableView a gente está lidando, porque daí a gente poderia acessar esse parâmetro aqui e ver qual TableView a gente está lidando, tá bom? Eu vou desfazer isso aqui porque a gente não quer uma TableView nessa tela, né? Então, beleza. Vamos rodar o projeto aqui só para ver se está tudo certo mesmo. Beleza, está tudo certo aqui no nosso projeto. Bom, beleza. Quando o botão de retorno for clicado, vai esconder o teclado, né? Agora, quando o botão de cadastrar for clicado, aí a gente vai querer fazer aquelas outras coisas, né? A gente vai querer pegar os textos dos text fields e fazer o cadastro de um usuário, né? Então, vamos criar a classe usuário
para a gente conseguir fazer o cadastro de um usuário eventualmente depois, né? Então vamos criar uma classe nova aqui, new file, vamos botar Swift file, vamos chamar essa classe de user, que vai ser o nosso usuário, tá bom? Então vamos criar aqui class user e vamos botar umas variáveis aqui para ele, né? Então vamos começar chamando, vamos passar o nome, ele vai ter um nome, né? Ele vai ter um e-mail e ele vai ter também uma senha, né? Para ele conseguir fazer o login, né? Vai ter uma imagem também, a gente deixa para fazer depois, né? Então vamos ver. A gente não está passando os valores iniciais para esses caras, né? Mas a classe ela pede que as variáveis tenham algum valor, né? A gente não está de nenhuma forma explicitando valores para ela, né? Então a gente vai querer obrigar que quem cria um objeto da classe user que passe esses valores para a gente, né? Então para isso a gente vai utilizar aquela função de init, né? Aquela função inicializadora. E como parâmetros, a gente vai passar todos esses valores que a gente quer preencher, né? Então vamos colocar aqui username, tipo string, vamos botar user email, string também, e vamos botar user password, que vai ser uma string também. Então vamos botar, o nome vai receber o valor que for passado no parâmetro username. O e-mail vai receber o valor que for passado no parâmetro user email. E a mesma coisa para a senha, que vai receber o valor de user password. Então beleza, agora a gente já tem a nossa classe criada com algumas variáveis e a gente já está pronto para o nosso cadastro, né? Então vamos voltar para a nossa tela de cadastro agora. Beleza. Agora a gente já tem aqui a nossa função de sign up, né? Agora o que a gente pode fazer é acessar cada um desses text fields aqui para pegar a propriedade de texto delas. Na propriedade de texto vai ser a que o usuário digitar aqui, né? Então vamos começar a fazer isso. Ó. Vamos digitar let name, vai ser name text field ponto text. Tá? Agora vamos criar let password. Opa, não, aliás é o e-mail que vem depois, né? Email text field ponto text. Depois vamos criar um password, que vai ser o password textfield.text. Né? Esses são os campos que a gente vai usar, né? E depois a gente vai fazer o nosso cadastro, né? Não se preocupem que ele está falando aqui, a gente está criando, esse warning aqui, ele está falando o seguinte, vocês estão criando uma variável aqui, só que ninguém está usando ela e ninguém está alterando ela, tá? Então, apaga ela. Basicamente ele está falando isso, né? Você está criando um negócio para nada, né? Então nem esquenta porque a gente já vai usar ela, né? A gente vai fazer uma criação agora de um usuário para o nosso cadastro. Então nem esquenta com isso, tá bom? Então vamos lá. Let user vai ser igual a user. E aqui a gente vai passar os nossos valores, né? Então aqui tem o nome, tem o e-mail e tem a senha. Né? Então vamos lá. Vamos ver o que acontece agora. Bom, esses amarelinhos sumiram, mas aqui ele está falando o seguinte, ó. Bastante erro, né? Valor opcional, tipo string, deve ser unwrapped para um valor do tipo string, tá? O que está acontecendo aqui, né? É o seguinte, pessoal. O text field, ele tem essa propriedade texto, né? Se a gente olhar certinho o que tem nessa propriedade texto, a gente vai ver que ela é do tipo string, beleza, mas ele tem esse question mark aqui, esse ponto de interrogação do lado, tá bom? Esse ponto de interrogação do lado quer dizer que um valor é opcional, tá bom? O que é um valor opcional? Bom, nós vamos ver isso na próxima aula, mas quer dizer, a gente vai ver isso na próxima aula e vamos ver também como tratar isso na próxima aula, tá bom? Então, para essa aula não ficar muito extensa, a gente vai deixar essa aula só mais ou menos como setup inicial do aplicativo. E na próxima aula a gente vai ver o que quer dizer esses valores opcionais. A gente já viu um pouco por cima, mas a gente consegue detalhar um pouco mais. E a gente vai ver como tratar esses valores opcionais também. Notem que lá no nosso aplicativo, de exemplo, quando a gente tentava fazer um cadastro, sem nada, a gente falava, você precisa digitar o campo de nome, entendeu? Então a gente vai aprender a tratar esses valores para a gente não lidar mais com campos vazios ou
você não colocou a senha, ou então a senha não está batendo com a senha de confirmação. Então é isso, galera. Até a próxima aula.